O que somos não basta, preferem o mal que eu não posso dar. Quem um dia pensou frente à vida que se estendeu, escolheram o preço do não. Rebeldia que corta o meu coração. Oi, gente, bem-vindos ao Palavra de Canto 65, gravado para o dia 26 de março de 2023. Começamos colocando a cor roxa, porque roxa é a cor da quaresma, e quaresma é o período que a gente está vivendo no calendário litúrgico, que é um tempo de reflexão, de meditação, de caridade, de autoavaliação. A gente queria, logo no início desse vídeo, dedicar o Palavra de hoje à memória de Dona Ida e do Fábio, ambos lá de Acari, que nos deixaram essa semana, ela com 101 anos, ele com 52.
Nossa solidariedade para a Luciene, para a Renata, para a Zilda, para a Zilma, para a Nilma, todos os familiares que estão chorando agora essa perda da separação. Nós tivemos oportunidade de estar com ele no sepultamento e a gente sabe que a família está consolada, mas está triste, por isso a gente ora por eles. Dedicamos também a memória do querido, meu grande ídolo da infância e da juventude, Juca Chaves, que partiu ontem aos 89 anos em Salvador. Juca Chaves vai deixar um vazio no nosso meio, né? Porque ele foi o pioneiro dessas músicas com ironias, com zombarias até do governo, da situação política do país. Ele foi o pai de todos esses programas humorísticos que a gente vê florescendo nos dias de hoje. Que a família de Juca Chaves também se sinta consolada e que o Brasil se lembre dele com saudade, com carinho, honrando a sua memória e agradecendo a Deus pela vida dele. Mas como a gente tem feito, a gente não celebra só a vida dos que partiram, também a vida dos que chegaram. Lembra que a gente anunciou a chegada do Ravi, da Ayla, da Débora e da Fiorella? Pois bem, chegou agora mais um Noah para estar entre nós. É o filhinho da Brunelli e do Josué. E a gente está aqui registrando a chegada deles, dando publicidade e pedindo que Deus abençoe aos pais, ao pequeno Noah e todos os seus familiares, avós, tios, que vão ajudá-lo a criá-lo, se Deus quiser, dentro de uma fé cristã e madura. Vamos aproveitar nesse início também e desejar felicidade para os aniversariantes. Primeiro, o grupo da família, né? Minha sobrinha Simone, lá de Santos, completou aniversário essa semana. Também do grupo ecumênico, a Dioneia, católica aqui do Rio de Janeiro. Da Mocidade de Copacabana dos anos 80, por coincidência fizeram aniversário ontem, Carlinhos Gurgel e a Soraya. Beijo grande para os dois. Da Turma do Baú, que é o pessoal da IPB que frequentava a igreja no nosso tempo, a Lídia e o Edilson. Dos meus amigos que estão espalhados por aí, o Marco Antônio Rosa, que foi do meu tempo de juventude na Igreja da Gávea, pastor Altamiro de Indaiatuba e o pastor Marcos Amaral, da IPB de Jacarepaguá, que faz aniversário nesse domingo. Da IPU, de vários lugares, o André Chamon de Belo Horizonte, meu querido presbítero José Fernandes Pacheco, também da segunda de BH, e o Deusimar, presbítero lá da Igreja de Formosa. Para terminar os aniversariantes, meus amigos carioca, as gêmeas Marcela e Marcélia, aqui de Jardim América, Luiz Fernando de Acari, a Silvana de Bom Sucesso e a Ana Carolina da Vila Proletária da Penha. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam estar comemorando com seus familiares, com saúde e com alegria. A primeira música que a gente ouviu, Quem de Nós, do Grupo Vocal Livre, já foi tocada aqui algumas vezes, é a primeira vez nessa versão. Ela é uma conversa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, percebendo que a humanidade estava perdida, e eles perguntam, quem de nós pode ir lá para tentar resolver o problema? E Jesus, o Filho, diz, eu vou. Ele diz um sim para aquela necessidade. E aí o Pai pergunta, mas se não te aceitarem? E o Espírito Santo pergunta, mas se for tudo em vão? Mas ele diz, eu vou, porque não há outro jeito, e eu vou fazer a minha parte. É uma linda mensagem que representa de uma forma poética o que aconteceu na história da humanidade quando Deus decide enviar o próprio Jesus para se encarnar como homem, para nos mostrar o caminho que a gente deve seguir. Eu fiz primeira comunhão aos 12 anos, aí já vão fazer 50 anos, né? E tive uma experiência de fé aos 16 anos. Quando eu conheci essa história com mais detalhes, eu passei a acreditar nela. Quando eu dei o meu sim para Deus, da mesma forma como Jesus deu um sim para nós. E eu encontrei um grupo de adolescentes de um coral chamado Conectados, todos aí nessa faixa de 14, 15, 16 anos, que cantam uma música refletindo a mesma experiência que eu tive aos 16 anos lá na Presbiteriana de Copacabana. É uma música que eu pensei até em cortar, porque são 7 minutos, mas é tão bonita que eu resolvi deixar inteira. Vamos ouvir então os adolescentes do Conectados cantando em resposta àquela vinda de Deus na pessoa de Jesus para viver entre nós. Vamos ouvir os Conectados. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente eu não vejo mais as minhas aflições,
eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. E o seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama.
essa garotada que canta uma experiência que eles estão vivendo, cantam também a experiência que eu vivi quando eu tinha 16 anos, me fez lembrar a história de vários personagens da Bíblia e do período após a Bíblia, que deram um sim para Deus, que responderam afirmativamente ao chamado que Deus fez para eles a partir do momento que eles conheceram essa história. Relembra um pouquinho desses personagens bíblicos, vamos ver. Abraão, aos 75 anos, foi chamado para sair da casa que ele morava e ir para um lugar onde Deus deveria mostrar a ele. Ele não sabia para onde ia, mas ele obedeceu, disse sim a Deus e se tornou pai de uma grande nação. Moisés, muitos anos depois, foi chamado por Deus para libertar o povo que era escravo no Egito. No primeiro momento, Moisés tentou fugir daquela tarefa, dizendo que não era preparado, colocando dificuldades, até que ele disse sim para Deus finalmente e desempenhou um ministério tão importante, não só para o povo judeu, mas como também para a igreja que se seguiu ao judaísmo. O profeta Isaías narra no início do seu livro uma experiência muito bacana, quando ele tem uma visão de Deus e Deus pergunta assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E ele vai, após esse sim que ele dá para Deus, e desenvolve um grande ministério profético, sendo talvez o profeta que melhor retrata a vinda de Jesus, que só aconteceria séculos depois. A rainha Esther, quando o seu povo estava com um grande risco de morte, estava ameaçado por umas leis injustas que podiam fazer com que o povo fosse exterminado. Ela arrisca sua vida, diz sim para um chamado e vai à presença do rei, correndo o risco de vida para que o povo dela não fosse morto. O profeta Amós vai profetizar coisas que não são agradáveis ao rei. Aí o sacerdote de Betel diz assim: você não é profeta, sai daqui, vai profetizar longe daqui, porque você só profetiza coisa ruim. Mas ele diz: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas sou boiadeiro e plantador de sicômoros. Mas Deus me tirou da frente do gado e me mandou vir aqui profetizar. Por isso eu arrisco a minha vida e faço o meu ministério. Enfim, foi assim com Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores, e Jesus falou para ele: eu farei de vocês pescadores de homens. E eles imediatamente largam tudo e seguem a Jesus. Foi assim também com São Francisco de Assis, que saiu de casa deixando até a própria roupa com o pai. Foi assim com Pedro Valdo, que iniciou o movimento da Reforma séculos antes de Lutero e de Calvino. Foi assim com o próprio Lutero, com Calvino. Foi assim com Simonton, o primeiro missionário presbiteriano a vir para o Brasil. Foi assim com a Madre Teresa de Calcutá, com a Irmã Dulce aqui no Brasil. Foi assim com Doris e João, que fundaram a comunidade Bom Pastor. Foi assim com Chiara Lubbock, que durante o período da Segunda Guerra Mundial criou um movimento que se tornou hoje o que é o movimento dos focolares. Todas essas pessoas disseram sim para Deus e por causa do seu sim, grandes coisas aconteceram, porque Deus usou cada um deles para desenvolver um determinado ministério, independente do tamanho que esse ministério chegaria a ter anos depois de sua morte. E vocês sabem por que eu me lembrei de todas essas coisas? Porque eu me lembrei de um sim específico que nós comemoramos ontem, no dia 25 de março. Ontem, a igreja comemorou o sim de Maria, quando o anjo apareceu para ela e anunciou que ela, Maria, seria a mãe do Salvador. Ela disse: sim, faça-se em mim conforme a vontade de Deus. E por isso começou um ministério que fez com que Jesus viesse ao mundo. A gente às vezes talvez não lembre, mas o Pentecostes é fruto da ressurreição. A ressurreição é fruto da paixão, da morte de Cristo na cruz. A cruz é fruto do Natal, porque se Jesus não nascesse não poderia ter morrido. E o Natal é fruto do sim que Maria deu a Jesus. Portanto, o sim de Maria a Jesus é a semente de uma grande coisa que Deus queria fazer na humanidade e que às vezes a gente celebra os frutos sem se lembrar da semente. Eu pedi para minha amiga Cláudia, focolarina aqui no Rio de Janeiro, que a gente pensasse junto numa música que pudesse cantar e contar a história desse sim de Chiara, que gerou o movimento dos focolares. Nós pensamos em várias músicas, acabamos escolhendo uma música chamada Contigo Caminharei, ou Junto a Ti Caminharei. E a música, cantada pelo Gen Verde, conta um pouquinho dessa história. Deus me chamou, eu disse sim, e agora eu sigo para cumprir o ministério que Ele me deu.
como um pincel na mão do pintor não sabe qual é o quadro que vai ser pintado, ele se oferece como um instrumento para que o artista use e faça uma pintura. Chiara e todas essas outras pessoas que disseram sim para Deus, como a própria Maria, foram instrumentos que Deus usou para fazer uma grande obra. Vamos ouvir essa música, Junto a Ti Caminharei, baseada no sim de Chiara, e um exemplo de sim que também a gente deve dar para Deus no nosso dia a dia. Vamos ouvir o Gen Verde. Mi hai chiamato ed ora sono qui. La mia vita ormai, Signore, trova senso solo in te. Cerco nel profondo e tu ci sei. Guardo intorno e poi ti trovo accanto a me. Insieme a te camminerò. In ogni volto, in ogni pianto, io ti riconoscerò. Ti seguirò ovunque andrai. Io con te camminerò. Come servo sei venuto qui, per chi è solo e chi è ferito, per chi vive in povertà. Ora, oh Signore, manda a me, segno del tuo amore per l'umanità. Insieme a te camminerò. In ogni volto, in ogni pianto, io ti riconoscerò. Ti seguirò ovunque andrai. Io con te camminerò. Tu sei qui, sei con noi, sempre accanto a noi. Nel dolore di chi non ha più una casa, tu sei lì. Nel silenzio di chi ha perso ogni speranza, tu sei lì. Nei rimpianti dei miei dubbi e nel buio delle mie fragilità, tu sei lì. And I will walk on holy ground. I'll hear your voice, I'll see your face. I will find you in the crowd. Lord, I will go where you will lead me. I will walk on holy ground. Et avec toi, j'irai, Seigneur. J'entends ta voix et je te vois dans les pauvres autour de moi. Je te suivrai où tu me conduis. Je te vois auprès de moi. You are near, you are here. Io con te camminerò. Lindo, né? Como a gente fala, o sim de Chiara foi uma semente de uma pequena planta que cresceu e se tornou uma grande árvore. Hoje a gente vê os frutos. Agradeçamos a semente plantada lá 6, 7 décadas atrás. Assim como também há 3 décadas atrás, o Ministério de Koinonia de Louvor gravou uma música em 1991 chamada Oferta de Amor. E eu queria que a gente lembrasse essa música, que foi regravada 30 anos depois, porque eu queria convidar você a dizer um sim para Deus novamente
Ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, mas enfim, algum que você diga para Deus agora: Senhor, eu quero oferecer novamente a minha vida a Ti. Vamos ouvir uma versão moderna do Ministério Koinonia de Louvor, cantando Oferta de Amor. Se você lembra dessa canção, eu te convido a cantar junto comigo. Levante as suas mãos e adore. Se quiser, pode ficar de pé. Tenho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Linda música, né? Matou um pouco a saudade do pessoal que já conhecia essa música há 30 anos atrás. Mas se você quer realmente oferecer a sua vida, a primeira coisa que você tem que ter transformado é o seu coração, porque a mudança tem que começar por dentro. O Diante do Trono tem uma música muito legal chamada Dá-me um coração igual ao teu. Se você realmente quer oferecer sua vida, pede para Deus transformar o seu coração agora. Ou então fazer ele voltar a ser aquilo que ele já foi um dia, mas talvez por alguma razão você se afastou daquilo que você passou a ser uns anos atrás. Então, dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho,
É isso, gente. Vamos terminar esse período de louvor cantando uma música sugerida pela Paula Faro. Ela nos enviou uma música do nosso amigo pastor Lucas Ribeiro, chamada Senhor do Universo, na qual ele humildemente, baseada no texto bíblico, ele diz: reconheço que eu posso errar, mas sei que existe o perdão por causa do sangue que tu derramaste. Então, se você quer oferecer sua vida a Deus, se você quer ter um coração igual ao dele, reconhece que você pode ter errado, pede perdão e levanta da onde você caiu e volta a caminhar na direção à vontade de Deus. Senhor do Universo, com Lucas Ribeiro. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que tu derramaste, por causa do teu grande amor. Tu és Senhor do Universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que tu derramaste, por causa do teu grande amor. Tu és Senhor do Universo, és o Filho de Deus, tu Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. É isso aí, gente. Assim a gente chega no final do Palavra e Canto de hoje. O nosso querido amigo focolarino Leandro Piuma mandou pra gente uma música que lembra que nós estamos na Quaresma e na campanha da fraternidade. E o tema da campanha da fraternidade esse ano é
fraternidade e fome. Já que a gente está querendo recomeçar e dizer sim para Deus, uma boa maneira da gente começar nesse período de quaresma é fazer caridade, lembrando das pessoas que estão com fome. Por isso, dois pequenos irmãozinhos vão cantar para a gente agora o hino da campanha da fraternidade. Olá, pessoal! Hoje nós vamos cantar o hino da campanha da fraternidade. E o tema este ano é fraternidade e fome. E pessoal, às vezes reclamamos do pão velho que temos para comer, mas devemos lembrar que muitas pessoas não têm nem um pão velho para comer. Que nunca falte pão na mesa de ninguém. Vocação e missão da igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar, e sacia a nossa pobreza, para um mundo mais justo formar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Unidos nesse tempo propício de jejum, oração, caridade, recordemos, pois é nosso ofício, cultivar e cantar a bondade. Vamos lá! Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Valeu, gente. Um grande abraço. Desculpa que demorou um pouquinho. Espero que a gente possa se ver mês que vem agora com Palavra e Canto 66. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like também. Quem sabe um dia talvez melhora. Se inscreve no canal, repassa para os teus amigos, divulga essa mensagem, porque talvez esteja alguém perto de você precisando de ouvir as mensagens que essas músicas passaram para a gente essa tarde. Deus te abençoe. Fica na paz. Até a próxima.